Você lembra daquele relatório bomba que poderia ser apresentado pela OEA, que falava em abusos de direitos humanos por parte do ministro Supremo Alexandre de Moraes? Olha que coincidência. No meio desse caos todo, no meio, dessas acusações gravíssimas que são trazidas não pela oposição, mas pela mídia, contra o ministro Supremo Alexandre de Moraes, agora o assunto do relatório da OEA volta à tona. Será que isso pode ser mais uma pá de cal no impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Ou isso é só mais uma coincidência do destino? Vamos falar sobre isso? Você precisa entender o que está acontecendo, em relação ao relatório da OEA. Também nós vamos falar aqui nesse editorial sobre o fim dos governos de esquerda na América Latina. Sim. Tudo leva a crer que em 2026 pode não ser tão bom para o Lula se o cenário internacional se confirma aqui. Vamos entender tudo isso? Então, vai lá, inscreva-se no canal, curta, compartilha nesse sabadão abençoado. Estou aqui trazendo conteúdo para você. O que você pode fazer é nos ajudar compartilhando o conteúdo aí para mais pessoas. Combinado? Vamos lá. O Brasil pode aderir à onda da direita na América Latina, puxada pela segurança pública. O discurso da direita tem que ser 100% segurança pública. Eu sou defensor de que o Caiado precisaria abrir mão da sua candidatura para ser vice do Flávio Bolsonaro. Eu sou favorável a isso. Se não, o contrário. O Caiado presidente e o Flávio vice também seria bem aceito. O que a gente está vendo no cenário internacional é que o assunto segurança pública é o que fez com que Milei vencesse, é o que fez com que o Cássio vencesse, é o que fez com que o José Geri vencesse, que o Paz vencesse. Ou seja, o discurso que manteve o Noboa no poder, todos têm como bandeira principal combater a violência. O maior mal que assola a América Latina chama-se violência. O Trump quer aliados que ajudem a combater a violência na América Latina. É simples assim. Tanto é que até o Lula já está dizendo que agora quer combater a violência. Ou vocês não perceberam isso? Então, o discurso da direita tem que ser exatamente o discurso de vamos enfrentar a violência, vamos investir na segurança pública. Uma onda conservadora, impulsionada pela insatisfação com a segurança e a economia, leva à eleição de presidentes de direita no Chile, Argentina, Bolívia. O movimento, visto como uma reação a governos de esquerda, sinaliza uma tendência política que pode influenciar as eleições no Brasil em 2026. O que é essa nova onda conservadora na América Latina? Pois é uma onda importante que vem varrendo a esquerda na América Latina. E agora, já tem gente o suficiente de direita para implementar um plano Bukele regional na América Latina, dando poder aos seus presidentes de fazer o que o Bukele fez. É a eleição de presidentes de direita em países que antes tinham um governo de esquerda. A recente vitória de José Antônio Cássio no Chile se soma a líderes como Javier Milei na Argentina e Rodrigo Paz na Bolívia. Eles ganham força com um discurso focado em mais segurança, ordem e economia de mercado, aproveitando o desgaste e a frustração popular com a gestão dos seus antecessores. E é isso, pessoal. Tem que apostar em cima da segurança pública. Se a direita quer ter minimamente, a possibilidade de ser competitiva em 2026, porque o Lula está com a máquina na mão, tem que ser através
do discurso da segurança pública. E aí, o Flávio Bolsonaro está conseguindo trazer gente para o seu lado. O Centrão vai ter que aderir ao Flávio Bolsonaro. O jogo só está começando. 2026, o jogo vai ser pesadíssimo. Veja, por exemplo, o ACM Neto admitiu que vai apoiar Flávio Bolsonaro ou outro candidato contra Lula no segundo turno. Que outro candidato, cara pálida? O ACM Neto não quer perder eleições e ele sabe que o Flávio Bolsonaro é o mais forte. Não é à toa que ontem saiu uma pesquisa dizendo que o Flávio Bolsonaro já empata em segundo turno com o Lula. Que crescimento acachapante é esse? Se ficar no segundo turno Lula e Flávio ou qualquer outro, você apoiará quem? Eu ficarei contra o PT e contra o Lula. Ou seja, não adianta. O Centrão não estará do lado do Lula. Isso aí fica nítido e escancarado, né? Vamos lá. O Jeffrey Chikini ontem fez um vídeo falando do relatório final da CDH, né? Relatório vergonhoso que foi feito pelo esquerdista Pedro Baca Villarreal. Ele veio ao Brasil ano passado, não, esse ano ainda, né? Ele veio ao Brasil esse ano, teve encontros com o STF, teve encontros com Bolsonaro, teve encontro com vítimas do Supremo Tribunal Federal para poder emitir um relatório que tratava sobre as condições dadas aos presos do 8 de janeiro, à oposição, uma perseguição judicial aqui. E aí, o relatório vai te surpreender. Saiu o tão esperado relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA. Quem lembra da visita do Pedro Vaca? Estão lembrado desse cidadão? Combinou com ele, né? Cabelinho laranja, óculos de ponta cabeça, porque é exatamente essa skin que ele merece. Eu já havia alertado, esses organismos internacionais de direitos humanos são verdadeiros salões de festas de comunistas. É isso que são. Esse relatório final é uma verdadeira vergonha, fake, se não parcial. Esse cara teve a pachorra de dizer que o Brasil possui instituições democráticas fortes e que o Brasil possui compromisso com os direitos humanos. Ah, é mesmo? E mais, ele contrariou o que ele chamou de narrativa de perseguição sistemática contra a oposição. E a imprensa militante, obviamente, já entrou em ação. Olha lá, ó. Relatório da OEA frustra bolsonarismo e vê instituições democráticas fortes no país. Para mim não é novidade nenhuma isso daqui. Mas já está circulando aquilo que já sabíamos que aconteceria. Esquerdista defendendo esquerdista. Olha lá, elaborado pelo relator especial para a liberdade de expressão, Pedro Vaca. O documento frustrou o bolsonarismo, que tentou convencê-lo da existência de supostas violações de direitos humanos. Não, isso não existe. Não tem violação de direitos humanos. Não tem jornalista exilado, não tem ninguém preso por crime de opinião, né? E da liberdade de expressão pelo STF, sobretudo por Alexandre de Moraes. Parlamentares bolsonaristas se reuniram com Vaca durante sua passagem pelo país em fevereiro para levar a ele denúncias nesse sentido. Ele também esteve com o então presidente do Supremo, à época, Luiz Roberto Barroso, e o próprio Moraes. O Comuna escreveu no relatório dele: o Estado realiza eleições livres e justas e é caracterizado pela separação de poderes e pelo Estado de Direito, com arranjos constitucionais que garantem a proteção dos direitos humanos, avaliou o documento. Eu me recuso a continuar a lendo. Eu expliquei para vocês quando esse cidadão veio. Ele veio a convite do Lula. Eu lembro que foi um alvoroço até dentro da direita. Eu falei, gente, esse cara está vindo ao Brasil a convite do Lula. Agora está mais do que claro. Na verdade, ninguém mais tinha tanta esperança nesse relatório. Mas aí está. Relatório da OEA para fechar o ano de 2025, passando pano para as evidentes e manifestas violações a direitos humanos e liberdades de expressões que vivemos no nosso Brasil. Comuna defendendo Comuna. É isso daí, gente. Nós teremos que defender o nosso país. O Brasil está realmente na nossa mão. Eu sou Jeffrey Chikini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.
Difícil, né, pessoal? Mas vamos lá. Se fosse para ele fazer um relatório, ele defenderia o Maduro, gente. Pelo amor de Deus. Ele falaria que o Maduro é um país que respeita os direitos humanos. Porque se falou do Brasil, né, dá a mesma falar do Maduro, né? Porque aqui e lá, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista organizacional do Estado brasileiro, infelizmente, está no mesmo caminho. Não é à toa que o Lula defende o Maduro contra o Donald Trump, falando em soberania, né? Vamos lá. Vamos de novo falar sobre esse caso. Oposição quer suspender o recesso para impeachment de Moraes. Eu já dei minha opinião. Eu já disse para vocês que isso é um blefe, é um erro da oposição. É para aparecer, é para buscar like, porque a oposição não tem força de fazer impeachment de Alexandre de Moraes. Essa é a minha opinião, tá? Teve pessoas que vieram, nossa, como você é pessimista, como você é desanimado, como você... Tá, são 81 impeachments, pedidos de impeachment. Você ainda quer que eu me empolgue com 82? Todos engavetados? E aí eu falo, a oposição tem que deixar a esquerda brilhar quando o assunto é para derrubar, né, abusos vindos de membros da Suprema Corte. Deixa a oposição, deixa a esquerda. A oposição tem que deixar a esquerda caçar os likes nessa hora, porque a oposição não dá conta. Então, para mim, isso aqui vai só ser ironizado, vai virar mais galhofa, né, depois de 81 pedidos. Dá uma olhada. Vamos juntos aqui para o nosso telão, para a gente ver os principais destaques do site da CNN Brasil e também da CNN Internacional. Eu começo com o nosso site e, obviamente, o nosso destaque é dizendo que a oposição está querendo suspender o recesso. Essa aqui, vou deixar ela grandona. A oposição querendo suspender o recesso para apresentar o impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Tá aí, apuração da Isabel Mega. Pois é, tá aí, né? O que vai adiantar? Não vai adiantar nada, tá? Vai lá, vai fazer um auê, vai tirar umas fotinhos, um clique e vai ficar por isso mesmo. Agora vamos lá. Bruno Souza acabou de publicar mais um vídeo falando, né, do quanto esse caso Banco Master ainda vai ser explosivo. Uma clínica particular com um capital de R$700 mil, ela foi suficiente para emitir 361 milhões em títulos. Segundo o Banco Central, você tem que ter lastro para emissão de títulos, ou seja, não tem como uma empresa com capital de 700 mil emitir 361 milhões. Como que isso passou por dentro do Banco Central? O único comprador é um fundo. O único cotista do fundo é o Banco Master. Infla o patrimônio, simula faturamento, gera lastro fictício e aí passou pelo Banco Central e o Banco Central não percebeu isso antes, né? Daniel Vorcaro é preso, o STF blinda o Vorcaro. De acordo com a Polícia Federal, essa clínica médica, ela chama Mais Médicos, que fica em Contagem, ela participou desse esquema que levou à prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, na semana passada. De acordo com a Polícia Federal, a clínica Mais Médicos emitiu mais de 360 milhões em notas comerciais entre 2021 e 2025. E essas notas, gente, elas eram compradas por um único fundo que tinha como cotista o próprio Banco Master. A Comissão de Valores Mobiliários apontou que o valor superava muito o faturamento dessa clínica, que tinha um capital social de apenas R$700 mil, né, bem distante dessa compra de mais de 360 milhões em notas comerciais. A clínica é presidida por Valdenice Pantaleo, ela que também dirige um hospital em Contagem, o Hospital São José. Esse hospital também aparece nessa investigação com a emissão de mais de 213 milhões em notas. O Ministério Público Federal, ele suspeita de que ela atuava como uma laranja, né, do Daniel Vorcaro. A suspeita é que todo esse esquema, então, ele mascarava a situação financeira do banco, inflando o patrimônio da instituição financeira e enganando os investidores. O Daniel Vorcaro, que foi preso no aeroporto de Guarulhos quando ele tentava sair do país e, de acordo com a Polícia Federal, todo esse esquema movimentou pelo menos 12 bilhões de reais. Em nota, a Clínica Mais Médicos disse que a Valdenice Pantaleo de Souza é a acionista minoritária da empresa, afirmou que todas as operações do estabelecimento são regulares e disse que está à disposição das autoridades e que confia nessa completa elucidação dos casos.
Cadu. Pois é, né? E mais revelações vão chegar sobre o Banco Master, pode ter certeza. Vamos lá, pessoal. A galera esquerdista do Itaú não recua, né? Vamos lá. A controladora do Itaú aumentou a participação em dona das Havaianas depois desse caso. A Itaúsa, além de tudo, né, que também já fez militância para a esquerda, agora detém 15,94% das ações preferenciais da Alfagartas, que é a Alfa 4, que comprou as Havaianas. Lembrando que a Alfagartas perdeu mais ou menos 200 milhões de reais em valor de mercado depois da propaganda da esquerdista aí, né, a Fernanda Torres. E aí, para tentar sanar, porque a Itaú está indo muito bem no mercado, a Itaúsa veio e comprou as ações da Alfagartas, estão com preço baixo, né? Comprou essas ações para tentar recuperar a imagem da Alfagatas, né? Alpagatas, sei lá, esse nome esquisito desse trem aqui, tá bom? Vamos lá. Cleitinho defende fim do voto para beneficiários de programas sociais e questiona auxílio com pessoas a TDAH. Cara, concordo demais. Fecha a geladeira, senhor. Esqueci meu TDAH. Agora é lei, pessoas que têm TDAH poderá receber o PPC pago pelo INSS no valor de R$ 1.518. Não seria mais viável o governo zerar todos os impostos de medicamento de quem faz tratamento TDAH do que dar mais um benefício para você ter que pagar essa conta? Sabe o que vai acontecer? Várias pessoas vão procurar médico, falar que está com déficit de atenção e falar que tem TDAH para poder receber esse benefício. Aí você pode falar para mim, Cleitinho, mas tem todo um critério para poder receber. Realmente, vocês já viram o que eles fazem com o Bolsa Família? Tem várias fraudes que pessoas que não precisam receber o Bolsa Família acabam recebendo. O que vocês acham que vai acontecer nessa situação também? Vai acontecer a mesma coisa. Agora eu faço uma pergunta para toda a população brasileira. Se você concorda comigo com essa ideia, vocês vão bater recorde de compartilhamento, compartilhar esse vídeo para todo o Brasil. Vocês já pensaram se tivesse uma lei aqui no Brasil que quem recebe qualquer tipo de benefício do governo não pode votar? Vocês já pensaram? O que ia acontecer? Vocês acham mesmo que o governo ia dar um benefício para o povo brasileiro? Não ia dar nenhum. Então, vamos levar essa ideia para o Congresso Nacional para que seja lei aqui no Brasil, para quem recebe benefício do governo não poder votar. Vamos para cima, tamo junto. Boa, eu apoio, acho boa demais. É cotista de universidade, você está recebendo dinheiro público? Não vota? Ah, eu recebo Bolsa Família? Não vota. Ah, o auxílio não vota. Se bem que o auxílio reclusão é previdenciário, tá? Então vamos deixar muito claro aqui que há uma diferença aqui. Mas recebe benefício do governo, isso não pode ser utilizado como moeda de troca para garantir o seu voto. Você vai votar para garantir o seu benefício. E se qualquer governo vier com o discurso de que, olha, se você votar na direita ali, o seu benefício cai. Entendeu? Eles ganham votos em cima disso. Vamos lá. Toffoli dobra a aposta, ignora a PGR e a Polícia Federal. Mas para que eles precisam ouvir PGR e Polícia Federal? Eles são semideuses. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, demorou poucas horas para rejeitar o pedido da Procuradoria-Geral da República de adiar a acareação entre o ex-dono do Banco Master e um técnico do Banco Central. O pedido tinha o apoio da Polícia Federal e respaldo jurídico, pois se baseava em um fato: o de que juiz no Brasil não tem respaldo da lei, da doutrina e da jurisprudência para produzir provas, ainda mais em um processo que não começou colocando lado a lado um investigado e um agente fiscalizador. Toffoli ignorou isso e dobrou a aposta. Abraçou a tese da defesa do Banco Master de jogar luz sobre a atuação do Banco Central, um órgão fiscalizador e independente. E com isso, Toffoli assumiu um papel que não lhe cabe de investigador, fragilizando quem tem competência legal de investigar: a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal. Simples assim, né? Mas esse é o papel do STF hoje, infelizmente, né? É a imagem que o STF passa para a população: fragilizar o direito, né? Fragilizar o direito. E ainda vem mais brincadeira aqui sobre o Banco Master, né? O Firmino falou também. Banco Master não... a Miriam Leitão, gente, a mulher mais militante, quer dizer, a segunda, né? Ela perdeu agora
Reinaldo Azevedo conseguiu assumir o título, né, de figura mais militante da história, tá? Então ele conseguiu assumir esse título. Mas até a Miriam Leitão falando sobre a decisão do Dias Toffoli. Gente, tem uma coisa muito errada acontecendo. Como que a gente vai acabar o ano jogando no mesmo time da Miriam Leitão? Até ela, a passadora de pano oficial do governo, a fábrica de panos de Miriam Leitão fechou. Não, gente, eu falei, o que falta acontecer em 2020? Não. Essa aqui me irrita porque ela se faz de sonsa. Ministro do Supremo não é Não, gente, não. Você já pensou, gente, uma semana atrás você falar assim pra mim, você vai acabar o ano jogando no mesmo time do Globo News. Início desse ano, se tivesse falado pra mim, Virgínia vai separar, você vai cancelar o Júnior do Sandy Júnior, vai parar de ver SBT, jogar a Havaiana fora e concordar com o Globo News. Não vou, gente. Aí ela, Malu Gaspar, que serviu a ceia de Natal dos brasileiros, disse: a democracia não precisa de heróis. Agora eu quero ver quem discordar delas, se vocês vão chamar de misógino. Porque a mulher é jornalista. Porque quando a gente da direita, vai você falar, discordar de uma mulher que tá trabalhando. É misoginia. O que mais me pegou aqui, gente, foi estar jogando no mesmo time que a Miriam Leitão. 2025. O que mais? Faltam 4 dias. O que mais pode acontecer? A Miriam Leitão acabou o ano concordando com a direita. A Miriam Leitão acabou o ano concordando com a direita. Vou ficar assustado se o Reinaldo Azevedo fazer um vídeo criticando o Lula e o Supremo Tribunal Federal, tá? Mas vamos lá, vai entender um pouquinho mais, tá? O Ciro Nogueira disse que prefere o Flávio Bolsonaro ao Tarcísio 1 milhão de vezes sobre a candidatura à presidência. O que está acontecendo? Matéria do Paulo Capelli. Ou seja, será que o Flávio Bolsonaro está ganhando o coração do Centrão e está conseguindo, né, mudar a regra do jogo para trazer o apoio do Centrão para a direita? Eu acho que o Lula está com um probleminha aí. Prefiro Flávio Bolsonaro a Tarcísio 1 milhão de vezes, de Ciro Nogueira. Mas há 2 semanas atrás ele dizia outra coisa, que Flávio não era viável e preferia Tarcísio e Ratinho Júnior para disputar as eleições. O que será que mudou? Fica no vídeo que eu vou te explicar o que significa esse gráfico e como ele mostra o passo a passo para derrotarmos o Lula no ano que vem. Já pega o café, curte esse vídeo e segue o Miguel para que você esteja sempre por dentro do esgoto que é a política brasileira, com todo respeito ao esgoto, é claro. Presidente do PP, Ciro Nogueira, sugere que candidatura de Flávio não é viável e defende Tarcísio e Ratinho Júnior. Esse é o estágio da negação, como mostra esse gráfico. Passo a passo daquela pessoa de direita que por algum motivo queria que Bolsonaro tivesse indicado outro nome e não do Flávio. E aí nós passamos para o estágio 2, que é o da raiva. Tipo aquele que o Malafaia tá passando, sabe? Enfim, depois vem o estágio da barganha. Olha só isso aqui, Centrão faz reunião e define apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro, mas com uma condição. Depois a fase da depressão, a aceitação. Olha só, ao mercado, Ciro Nogueira enterra a candidatura de Tarcísio ao Planalto. E por fim, o comprometimento. Prefiro Flávio Bolsonaro a Tarcísio 1 milhão de vezes. Tarcísio, pela segunda vez, declara apoio a Flávio. Ricardo Nunes declara apoio a Flávio. Marçal também declarou apoio ao Flávio. E aí vem o Centrão também. Enfim, meu amigo, entenda uma coisa. O Centrão não tem ideologia, não tem lado. Centrão tem jogo de poder. Eles apostam em quem eles avaliam que vai ganhar. E no atual cenário, além do Flávio estar disparando nas pesquisas, também temos Lula levando o Brasil para uma falência e dívida pública de 10 trilhões de reais. Depois do governo do ódio, com pandemia, ter encerrado 2022 com a menor dívida pública brasileira
brasileira em 5 anos. Enquanto o governo do amor bate recordes atrás de recordes em rombo nas estatais, chegando a 8,3 bilhões o déficit, o governo do ódio, mesmo com pandemia, chegou todos os anos com superávit de bilhões e bilhões nas estatais. Mas isso é o governo do amor. E o amor, como vocês sabem, custa caro. Então trabalha bastante aí, mesmo no final de ano. Trabalhe bastante, porque a gente precisa bancar toda essa irresponsabilidade. E para você que não aguenta mais esse desgoverno e quer o Flávio Bolsonaro no ano que vem, já segue e compartilha. Pois é. Olha, 2026, você se segura, porque o jogo vai ser pesado, vai ser muito pesado, tá? Não só para a direita, tá bom? Ó, Lula trava ação contra o Mercosul, do Mercosul contra a Venezuela e cita medo de invasão. O Mercosul fez uma nota conjunta e o único aí contrário foi o Lula, isso na semana passada. E agora ele quer travar para que essa ação do Mercosul de bloqueio, né, junto aos Estados Unidos, né, assumindo a pauta dos Estados Unidos contra o Maduro, não aconteça. Ou seja, é o Lula que não consegue segurar as contas públicas do Brasil, está preocupado em salvar a Venezuela, ou melhor, o amigo. O simples fato de que um comunicado feito sob a presidência brasileira do Mercosul não conte com a assinatura do próprio Brasil mostra que, infelizmente, se é que isso já existiu alguma vez, nós nunca tivemos essa tal de liderança do Sul Global. E eu digo que se é que já existiu porque esse Sul Global é uma grande invenção para dar ao presidente Lula uma alcunha bonita, dar a ele um título como se houvesse realmente uma mega organização aqui dos estados sul-americanos e que o Lula fosse o grande líder dessa organização. Não está provado com esse expediente do Mercosul. E passamos aí sim, examinando o mérito da questão, mais uma vez a vergonha por passar pano pelo que acontece na Venezuela. Javier Milei foi incisivo em seus elogios, saudou a interferência de Trump na Venezuela e como isso pode restaurar um padrão de vida um pouco melhor para o povo venezuelano. E só para trazer alguns números aqui, para que a nossa audiência entenda a gravidade daquilo que acontece na Venezuela, nós temos cerca de 80% dos venezuelanos vivendo na pobreza, mais de 50% vivendo na extrema pobreza. Não é por outro motivo que os venezuelanos deixam a Venezuela aos milhões todos os meses. Pois é, pessoal. Né? Vamos lá. Letícia Padilha, ela é uma delegada. Ela fez uma publicação falando que ela vai expor muitas questões em relação à Polícia Federal. Assiste um trechinho aqui. Meu nome é Letícia Padilha, fui agente de Polícia Federal no Brasil por mais de 10 anos. Já fui chefe de núcleo, chefe de divisão. Minha última lotação foi na Diretoria de Inteligência Policial. Eu fui descartada pelo sistema. Fiquei sabendo sexta-feira, por meio de um repórter que já soltou uma matéria sensacionalista a respeito de mim e do meu marido, que eu tô afastada preventivamente para responder um processo administrativo na PF. Eu estou nos Estados Unidos para tratar de assuntos pessoais. Solicitei minha licença não remunerada, quer dizer, não estou recebendo nada da Polícia Federal e vim para os Estados Unidos. Licença essa que foi aprovada e foi revogada para ser finalizada um dia antes da prisão do Bolsonaro. Eu sempre fiz tudo certo, dei minha vida pela minha corporação e pelo meu país. Eu estou em tratamento de saúde, isso foi completamente ignorado. E tem mais. Sabe o que me deixa mais indignada? Eu fiquei sabendo desse afastamento por um repórter. E como um repórter tem acesso à informação interna, que nem eu sabia ainda? Vocês têm noção da gravidade disso? É um boletim de serviço interno, informação pessoal. Como que um repórter teve acesso a tudo isso antes de mim? Será que tem vazamento na Polícia Federal? O que vocês acham? Será que é só comigo que teve vazamento? Ou alguém mais já se beneficiou com esse tipo de coisa? Eu não ia falar nada, estava quieta no meu canto. Já tinha até saído da minha cabeça aquela matéria ridícula que esse repórter fez meses atrás. Mas já que estão jogando assim, vamos jogar o jogo com as mesmas cartas. Só que agora eu vou mostrar as minhas. O maior sonho da minha vida está se transformando em pesadelo agora. O meu filho escreveu uma carta para mim o ano passado, pedindo para eu ficar mais tempo com ele. De tanto que eu trabalhava, eu dei meu sangue pela Polícia Federal. Vocês sabem o que é isso? Imagina essa dor pra uma mãe. Que decepção que eu tô sentindo agora. Mas esse tratamento que eu tô recebendo, é assim que eu vou tratar também. Esse Instagram agora é meu oficial. Eu vou contar algumas coisas pra vocês por aqui, como começou a minha decepção pela Polícia Federal. E vou contar o que tem lá dentro. Não é nada contra a lei. Está tudo documentado, noticiado pela mídia. Só que agora vocês vão saber por alguém que estava lá dentro, no meio de tudo. Eu não tô pedindo
pedindo favor, não tô pedindo silêncio. Eu tô falando que quem foi descartado não tem mais nada a perder. Se vazaram informação antes de me avisar, se me expuseram antes de me respeitar, eu vou fazer agora o que ninguém esperava. Eu vou falar. Quem se incomodar, que se explique. Pois é. Será que tá vindo uma rebelião aí que vai mostrar muita coisa de dentro do próprio sistema? Vamos acompanhar, né? Obrigado, pessoal. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos nesse sabadão, e a gente volta daqui a pouco, às 4 horas da tarde, com mais um editorial para vocês. Grande abraço.